Boa tarde a todos. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada... Não vai vir ele, não? Desculpa. Vai ser a senhora. A senhora deputada Célia Jordão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, nobre deputada Gisele Monteiro. Um imenso prazer vê-la aí presidindo esse expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h22. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Novamente, saudar a nobre deputada Gisele Monteiro, na condução dos trabalhos nesse expediente inicial, a todos e todas que nos acompanham pela TV Alerj e redes sociais. Hoje venho a essa tribuna no expediente inicial para falar de um tema muito importante para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Todos sabedores que sou uma deputada que atua na defesa da economia do mar no nosso Estado do Rio de Janeiro, como autora que sou da lei que estabeleceu essa política pública no Estado do Rio, que saiu na vanguarda dos demais estados brasileiros em defesa deste eixo econômico tão importante para a população fluminense, na valorização dos nossos mares, dos nossos oceanos. Mas trago aqui uma imensa preocupação, principalmente para o setor pesqueiro do nosso Estado do Rio de Janeiro. O governo federal, ele, na contramão do desenvolvimento econômico, anunciou uma medida que trouxe grande preocupação para o setor da pesca. E aqui eu faço a leitura, não é, de um artigo do Diário do Vale, inclusive, que replicou, né, anúncios que foram feitos em outros jornais e também anúncio da Frente Parlamentar Agropecuária da Câmara Federal, porque o governo federal ele decidiu zerar a alíquota, não é, da sardinha em conserva em todo o Brasil, abrindo, portanto, para importação com a alíquota zerada. E isso trouxe uma imensa preocupação, né, para o setor pesqueiro, em especial do meu município, Angra dos Reis, sabedores que somos, que Angra dos Reis é o maior produtor de sardinha, né, do Brasil, inclusive, tem aí, ocupa né, um posto fundamental na produção desse pescado para o Estado do Rio de Janeiro. E aí traz a notícia no Diário do Vale o seguinte: cidade na Costa Verde é uma das maiores produtoras de sardinha do Brasil e a maior do Estado do Rio de Janeiro. Projeção é de que 25 mil empregos diretos estejam em risco no Brasil. Costa Verde, a determinação do governo federal de zerar a alíquota de importação da sardinha em conserva pode significar uma ameaça direta à indústria pesqueira do Brasil. Além disso, a decisão pode acabar com mais de 30 mil empregos diretos. A informação consta em publicação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Os estados mais afetados com a medida são
Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Essas unidades da federação respondem por 90% da produção nacional. A projeção é de que mais de 30 mil empregos diretos e outros 42 mil indiretos estejam em risco. A medida do governo ameaça a região sul-fluminense. O município de Angra dos Reis, na Costa Verde, é um dos maiores produtores de sardinha do Brasil e o maior do estado do Rio de Janeiro. Com o fim do defeso, no dia 1º de março, a expectativa é que a média mensal da produção em Angra retome o patamar de 6 mil toneladas de sardinha por mês. Como a sardinha é um dos peixes mais populares e também um dos mais vendidos em Angra dos Reis e em todo o estado, quem depende do pescado conta que sai no prejuízo com essa medida anunciada pelo governo federal. Segundo o presidente do colegiado, a Frente Parlamentar, né, da Agropecuária, que é o deputado federal Pedro Lupion, do Paraná, a medida pode atrair consequências, como o colapso da cadeia produtiva do produto, sem apresentar qualquer benefício real ao consumidor. Atualmente, a sardinha em conserva corresponde a 75% do faturamento do setor pesqueiro no país. Até então, a importação do produto era taxada em 32%, o que garantia proteção ao setor industrial brasileiro contra a concorrência predatória de países asiáticos. Com a isenção, os consumidores podem abandonar a produção nacional e fazer a troca por importações, o que causará impacto direto na frota pesqueira e na renda dos trabalhadores da área, de acordo com a Frente Parlamentar. Em meio a esse contexto, o deputado, que é o presidente da Frente Parlamentar na Câmara Federal, afirma que a inflação da sardinha em conserva foi de somente 1,12% no ano passado, enquanto a inflação geral do Brasil ficou em 4,83%. Na avaliação do presidente da Frente Parlamentar, o governo está destruindo empregos e fragilizando a economia sem nenhum ganho real para o consumidor. Então, esse debate ele tem ganho muita força no Congresso Nacional, a ponto, não é, de o Ministério do Desenvolvimento, que é o MEDIC, ele tomar a medida de estabelecer, portanto, uma cota de aproximadamente 6 milhões a 7 milhões de toneladas de sardinha que receberiam, portanto, essa isenção na alíquota do imposto de importação. Mas uma das funções, não é, do estabelecimento de tributo é também a proteção do seu mercado interno. Quando o governo federal toma a iniciativa de zerar essa alíquota de importação da sardinha em conserva, sem sombra de dúvidas, o setor produtivo, nosso setor pesqueiro, ele vai sofrer um impacto extremamente negativo. E isso vai gerar, sem sombra de dúvidas, desemprego. Então, que o governo federal repense essa iniciativa. Aqui na Casa, né, na Legislativa, por exemplo, na LERJ, nós aprovamos, inclusive, em audiência pública da Comissão de Orçamento, que vai realizar uma audiência conjunta com a CCJ, assim como com outras comissões temáticas, o debate com relação à isenção do ICMS em itens que compõem a cesta básica aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, para beneficiar a população mais vulnerável. E, então, essa questão do imposto de importação sobre a sardinha em conserva, ele, sem sombra de dúvidas, é uma medida muito desacertada do governo federal e que vai afetar o nosso setor pesqueiro. Então, como eu venho trabalhando muito
em defesa do desenvolvimento da economia do mar, em defesa das atividades econômicas oriundas dos nossos mares e oceanos, pensando também no viés, não é, da sustentabilidade, da valorização, não é, dessa riqueza que nós temos, que são provenientes dos nossos mares e oceanos, dizer que isso não é uma medida de sustentabilidade. Nós precisamos da geração de empregos, da geração de renda para a nossa população e estimular, sem sombra de dúvidas, de maneira responsável, essas atividades. Nós temos uma costa imensa, né? A costa brasileira ela é imensa, a costa fluminense ela é imensa, e nós precisamos gerar emprego para a nossa população. A nossa população carece de oportunidade de trabalho, carece de oportunidade de renda. Então, medidas que venham de encontro, né, para trabalhar, não é, negativamente para tudo aquilo que a gente defende no desenvolvimento econômico, aqui fica registrado o nosso repúdio. Então, estou aqui, não é, falando nessa tribuna no expediente inicial, em defesa do nosso setor pesqueiro. Angra dos Reis é o maior produtor de sardinha do Brasil e também do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui em defesa dos nossos trabalhadores da pesca, eu me manifesto contrariamente a esta medida do governo federal. Uma coisa é nós inserirmos a sardinha em lata na cesta básica de alimentação e os estados trabalharem, então, a questão do ICMS, a isenção do ICMS para este item sendo inserido como também item da cesta básica. Porém, a isenção do imposto de importação vai justamente de encontro à defesa dos empregos do setor pesqueiro. Então, fica aqui registrado o meu manifesto contrário a essa medida do governo federal. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Pedro Brazão. Boa tarde, nossa nobre deputada Gisele Monteiro, tá? A presidência aí. Parabéns aí por ter um paizão lá em Brasília defender o nosso Rio de Janeiro, tá? E quero desejar a todos que nos assistem pela TV Alerj, tá? Uma boa tarde a todos os funcionários da TV Alerj, a todos os funcionários aqui da casa, tá? E hoje eu venho trazer aqui um tema muito importante, que hoje eu quero falar sobre o tema que é muito importante, que é a prevenção de desastres, entendeu? Causados pelas chuvas no Rio de Janeiro, né? Que vem acontecendo há muitos anos e as coisas vêm se repetindo e nada a providência vem tomada, né? São poucas providências porque realmente a gente precisa de tomar muito cuidado, porque principalmente Jacarepaguá, alguns anos, tem mais ou menos 2 anos, já 3 anos atrás, através do nosso vice-governador Tiago Pampolha, né, nós conseguimos lá, a família Brazão, conseguimos fazer a limpeza dos canais lá do Rios, em Jacarepaguá. Fizemos uma limpeza e nisso nós tivemos uma grande melhoria, que várias coisas que aconteciam há mais de 10 anos, né, em Jacarepaguá, e o rio sempre enchia, sempre ficava assoreado, muitos, e as casas lá ficavam, muitas casas que chegavam a enchente a 1,70 m de altura, né? E as pessoas perdem tudo. E isso, anos e anos, são as mesmas coisas que acontecem. Todo ano é a mesma coisa, todo ano a chuva vem, as coisas acontecem, e o poder público vem querendo tomar as providências, né? E cada dia... E nisso a gente tem uma preocupação muito grande por Jacarepaguá, porque através do nosso vice-governador Tiago Pampolha, nós vemos fazendo um trabalho
em cima de alguns rios, né? Como saindo lá do Rio Pequeno, que é um rio que vem bem longo, que passa pela Rio Grande, vem pela Taquara e vai até a Freguesia, vai até o Pichincha. E nisso nós conseguimos assorear esse rio. E também outros rios que teve através da Colônia, da Estrada da Colônia, que nós temos lá. A Colônia, que é um rio que tem uma trajetória muito grande, esse rio que passa pela Colônia, passa pela Estrada de Bandeirante, vem seguindo e vai até a Pavuna, que desemboca, entendeu? Na Barra, né? E através dessas limpezas nós tivemos um grande trabalho que nós fizemos e tivemos grandes vitórias, porque através das outras chuvas, outros anos que choveram, e Jacarepaguá, esses 2 anos, de 3 anos para cá, graças a Deus, as enchentes foram bem menores, tá? Nós tivemos lá as pessoas agradecendo a família Brazão pelo trabalho que nós fizemos, sempre fizemos há muitos anos, através das ações sociais, e hoje, graças a Deus, né, nós tivemos lá uma diminuição muito grande das enchentes que aconteciam em Jacarepaguá. E nós estamos também muito preocupados com as enchentes desse ano agora, porque as chuvas de janeiro a dezembro são as chuvas de janeiro a março são as chuvas mais fortes. E hoje nós temos uma grande preocupação pela essa área, que é uma área muito preocupante, porque o Jacarepaguá foi construído a 2 metros abaixo do nível do mar, e nisso fica muito difícil da gente conter essas chuvas que vêm muito forte acontecendo. E como as chuvas de fevereiro não foram uma chuva que ficaram mais de 40 dias sem chuva, nós estamos muito preocupados com as chuvas que pode acontecer em março agora. Pode vir uma chuva com um volume muito grande de água e que a gente possa ter um problema muito grave lá. Então eu estou pedindo aqui o nosso secretário Bernardo Rossi, que pudesse ajudar a gente lá, através das máquinas, que pudesse estar indo no nosso bairro lá, que possa ajudar a gente para que a gente possa desassorear os rios, que hoje é um grande problema também, não só para o poder público, mas também pela sociedade, que a sociedade hoje, o que tem? A população tem que ter respeito também, porque muitas das vezes a população não tem respeito, joga o lixo na rua, joga o lixo, aliás, na rua, não, joga o lixo dentro do rio e não se preocupa nisso. E nisso, os rios, tem os momentos que os rios vêm largos e tem momentos que eles ficam, algumas partes eles estreitos. E aí há uma assoreação muito grande de sujeira, de resíduos que são jogados, são sofá, geladeiras e outros objetos que são jogados, e hoje acontece o quê? Depois, quando assoreia o rio, o que acontece? A água enche e aí submerge e acaba causando problema no nosso estado e nosso Rio de Janeiro, que mais acontece em Jacarepaguá. E também eu quero agradecer também aqui o nosso governador Cláudio Castro por essa iniciativa, entendeu? De investir 8 bilhões, tá? Para o planejamento de contenção para as chuvas em vários outros municípios, não só como o Rio de Janeiro, mas também para Teresópolis, para Petrópolis, para Angra do Reis, né? Para vários municípios que acontecem vários incêndios, várias chuvas fortes e causa vários deslizamentos e causa problemas muito graves nas estradas e uma outra coisa também que eu quero citar aqui também é sobre a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Que determinou também 2,7 milhões, tá? De planejamento de limpeza a mais ou menos a 800 rios, tá? A 800 rios e dentro do nosso município, dentro de 88 municípios. E quero agradecer aqui também o nosso presidente, o Rodrigo Barcelar, pelo trabalho que tem vindo fazendo aqui pela Alerj, um trabalho maravilhoso, deixando essa semana, esse mês das mulheres, né, Dia Internacional das Mulheres, de exercer aqui o plenário, fazer, né, o expediente, né, parabéns aí nossa nobre deputada
Gisele Monteiro, tá? Por estar aqui presente junto com a gente, fazendo esse trabalho maravilhoso, que é esse primeiro mandato seu. E para finalizar, eu quero também, o trabalho da família Brazão em Jacarepaguá é um exemplo de ser seguido, mostrando que a prevenção são salvar vidas e proteger comunidades. Juntos podemos construir um rio melhor, mas seguir e preparando para enfrentar essas grandes chuvas que acontecem no Rio de Janeiro. Tá? É um momento difícil, eu sei. Eu estou vivendo também um momento muito difícil com a minha família, então muitas das vezes eu estou muito tenso com isso, tá? Eu peço desculpa a vocês por alguns momentos de gafe que eu tenho dado aqui, mas eu procuro sempre ser um parlamentar que respeita as pessoas e quer o melhor para o nosso estado do Rio de Janeiro, tá? Muito obrigado, nossa presidente. Obrigado aí, Gisele Monteiro. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, deputado. Próximo orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. Obrigada. Senhora presidente do expediente inicial, deputada Gisele Monteiro, senhor deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputada Gisele Monteiro, ouvi o trecho final do discurso do deputado Pedro Brazão, quando se remetia à questão das mudanças climáticas, com as suas reais e danosas consequências, que são exatamente o aumento do volume de chuvas concentrado em pequenas áreas e, no período de crise hídrica, as secas promovendo incêndios. O jornal Monitor Mercantil publicou hoje um artigo de minha autoria que fala exatamente que não temos saída a não ser fortalecendo o nosso sistema de defesa civil. Porque muita gente talvez não saiba que a taxa de incêndio ela é transferida para o Funesbom, que é um fundo do Corpo de Bombeiros, que faz parte, é o pilar central do sistema de defesa civil. Esse Funesbom, em 24, rendeu ao Corpo de Bombeiro 380 milhões de reais. Ocorre que em duas outras unidades federativas, o Supremo Tribunal Federal já decretou a taxa de incêndio inconstitucional, porque entende o Supremo Tribunal Federal que a defesa civil faz parte das forças de segurança pública. E segurança pública é dever do Estado e é coberta pelos impostos. Por via de consequência, não há taxa de incêndio a ser cobrada. E o Supremo ainda não marcou data, mas julgará
a extensão dessa inconstitucionalidade como fato consumado para todas as unidades federativas. E com isso nós perderemos 380 milhões de receitas, mas também pouparemos o bolso do cidadão. Então, neste artigo eu abordo esta questão e de que fontes de recursos alternativas nós teríamos para valorizar o nosso sistema de defesa civil. Porque não são ações isoladas que vão resolver a violência das mudanças climáticas que estão acontecendo. Fazer cidades resilientes não se faz da noite para o dia e não se faz sem investimentos. Então, essa é a primeira parte que me chamou a atenção aqui e eu devia falar e aprofundar esse tema, e vou encaminhar para a Comissão Permanente de Defesa Civil o artigo que o Monitor Mercantil publicou hoje de minha autoria. Mas queria, senhora presidente, trazer um fato que está publicado no Diário Oficial de hoje. O Departamento de Trânsito, o popular, eu diria, o impopular DETRAN, ele contratou uma empresa especializada por 8 milhões de reais para equipar o DETRAN durante 24 meses para poder agilizar todo o seu sistema de multas ao cidadão. E é sobre isso que eu quero tecer alguns comentários. O DETRAN, ao fechar esse contrato de 8 milhões de reais para comprar smartphones e impressoras térmicas para impressão de multas, vejam, meus amigos, isto que está publicado no Diário Oficial revela o quê? Isso deixa bem claro que o objetivo principal do DETRAN é nada mais, nada menos que punir os usuários. Enquanto milhares de pessoas penam para conseguir agendar uma mísera retirada de identidade, o DETRAN prioriza investir em equipamentos para multar o cidadão. Ninguém tem mais dúvidas. Infelizmente, o DETRAN virou um órgão meramente arrecadatório que só tem servido para penalizar o cidadão com excesso de taxas, burocracias e multas. Aliás, semana passada, por questões pessoais, tive que ir em 3 ou 4 cartórios diferentes. Um em São Cristóvão e 2 na Zona Sul. Em todos esses cartórios tem um andar separado só para o cidadão tirar a identidade que o DETRAN devia fazer nos seus postos. Quer dizer, o cidadão paga 2 vezes, paga o DUDA ao DETRAN e paga o cartório. E não foi um cartório, não, nos 3 que eu fui. Isto é uma expoliação. Então, ninguém tem mais dúvidas que essa é a função do DETRAN. É meter a mão no bolso do cidadão. São taxas, os DUDAs nada mais são do que taxas, burocracia, porque ninguém consegue agendar nada, e multas de trânsito. O nosso mandato vai continuar de uma forma incisiva, jogando luz sobre esses temas, até que seja possível dar um basta nesses abusos cometidos contra a nossa população. É impressionante
que há anos eu acompanho o desempenho do DETRAN. E jamais o desempenho do DETRAN, em governo nenhum, foi a favor do cidadão. Sempre foi a favor de espoliar o cidadão, isto é, de tirar dinheiro do cidadão. Então é preciso que essas denúncias continuem. Mudou recentemente o presidente de DETRAN. Entrou outro presidente, que também já havia sido presidente há tempos atrás, na gestão do governador Pezão, salvo erro de memória. E vamos continuar a cobrar, porque os órgãos públicos são para fiscalizar, mas são para principalmente prestar serviço público. E é isso que nós queremos, prestar serviço público, e não apenas ser uma entidade arrecadatória. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, deputado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.